Nesse vídeo você vai entender os 5 pontos para poder investir na Tupi. Primeiro, como ganhar dinheiro, depois o resultado do trimestre, os principais gatilhos de valor, os riscos que você deve monitorar e finalmente o valuation. A ação está barata hoje? Primeiro bloco, unidades de negócio. Como a empresa ganha dinheiro? A operação da Tupi é dividida em 3 unidades principais. A primeira é de componentes estruturais, que representa cerca de 85% da receita. Ela gera dinheiro fabricando blocos e cabeçotes de motor para grandes montadoras de caminhões e máquinas agrícolas, como a Volvo e a John Deere. A segunda unidade de distribuição, que representa cerca de 8% da receita, ela gera dinheiro comercializando peças de reposição para motores da marca MWM e produtos hidráulicos como conexões de ferro. A terceira unidade de energia e descarbonização, que representa cerca de 9% da receita, fabricam geradores de energia, torres de luz, bombas e adaptam motores para rotar com gás e biocombustíveis. Agora que entendemos as unidades de negócio, vamos ver como esse operacional se refletiu nos resultados. Segundo bloco, os resultados do trimestre. A receita líquida da Tupi recuou cerca de 7%, somando 2,3 bilhões de reais. O recuo foi provocado pela queda no volume de veículos comerciais e pela valorização do real frente ao dólar. Esse resultado indica que o mercado externo pressionou o faturamento bruto. Porém, a diversificação da unidade de manufatura, energia e descarbonização amorteceu a queda. A margem bruta fechou em 10% e a margem EBITDA ajustada recuou para 4%. O indicador foi impactado pela ociosidade industrial e a menor diluição de custos fixos. O recuo sinaliza que as máquinas paradas pesaram no custo da fabricação, mas os cortes planejados em linhas menos eficientes indicam uma provável recuperação gradual da rentabilidade operacional nos próximos meses. A última linha do balanço registrou um prejuízo líquido de 94 milhões de reais. O resultado reflete exclusivamente a retração operacional e o ritmo mais lento do mercado. A perda já era esperada, contudo, a expectativa é de recuperação no mercado externo, que deverá refletir em volumes adicionais para a Tupi, o que deve reduzir a ociosidade das fábricas. A dívida líquida recuou 18%, fechando em 2 bilhões de reais. Apesar disso, a alavancagem financeira subiu para 4 vezes, devido à base menor do resultado operacional acumulado. A queda do endividamento total é positiva, mas a alta da alavancagem é negativa, e a empresa precisa retomar o faturamento operacional para restabelecer seu perfil de crédito. Se esse vídeo está te ajudando a entender os resultados da empresa, segue o canal aqui embaixo, junto com o link para assinar a carteira Valor. Para o ano de 2026, a Tupi projeta um faturamento incremental superior a 600 milhões de reais, vindos da entrada de novos pedidos. Esse plano indica que os projetos de alto valor agregado vão ocupar as fundições e a reestruturação industrial deve entregar ganhos de eficiência permanentes. Agora que entendemos o resultado, vamos ver o que pode destravar valor para a ação. Terceiro bloco, drivers, os gatilhos de valor. O primeiro driver é a captura da sinergia e a redução estrutural de custos fixos, com ganhos estimados em cerca de 180 milhões de reais anuais a partir de 2027. A Tupi está enxugando sua estrutura fabril no Brasil e no exterior para aumentar suas margens operacionais. Nesse trimestre já gerou um ganho de 22 milhões de reais e para 2026 é esperado mais 100 milhões de economia. O segundo driver é o faturamento de novos contratos, que deve injetar aproximadamente 600 milhões de reais já em 2026. O impacto direto é a retomada do crescimento da receita com produtos que agregam mais valor, diluindo mais os custos fixos da fábrica e melhorando as margens operacionais. Mas como nada é garantido, precisamos monitorar o que pode dar errado. Quarto bloco, os riscos que o investidor precisa monitorar. O primeiro risco é a exposição ao mercado norte-americano, que representa cerca de 60% da receita. A Tupi atende o mercado através de plantas no Brasil e no México. A imposição de novas tarifas comerciais ou crise nos Estados Unidos podem afetar o volume de exportações e as margens operacionais da companhia. O segundo risco é que setores de transporte e bens de capital são naturalmente cíclicos.
A Tupi depende do volume vindo das montadoras de caminhões e máquinas agrícolas, e se a economia global desacelerar, as fábricas podem reduzir pedidos e pressionar as margens da empresa. Colocando as vantagens e os riscos na balança, vamos para o que interessa. Quinto bloco, valuation. Afinal, a Tupi está barata hoje? Vamos para a tela. Olhando o gráfico das últimas 52 semanas, vemos o papel testando o topo próximo a R$ 20 e um vale próximo a R$ 11. A Tupi está passando por uma tempestade perfeita, causada pela crise na governança com a saída do antigo CEO Fernando Rizzo, a queda no volume de vendas e alto nível de alavancagem, por uma grande queda no EBITDA. No quadro resumido, a ação negocia um múltiplo de valor de firma sobre EBITDA na casa de 4 vezes para 2026. O mercado está pagando 4 anos de resultado operacional. Esse múltiplo baixo reflete o momento que a companhia está passando agora, de baixa no ciclo de setor de transporte e bens de capital. Sobre os dividendos, projetamos um dividend yield na casa de 4,6%, seguindo a política de payout, que é a fatia do lucro distribuído ao acionista de no mínimo 30%. Para os anos seguintes, projetamos um aumento do dividend yield para o patamar de 8%. À medida que o resultado operacional se normalize, sobra mais lucro para ser distribuído aos acionistas. No resumo financeiro, projetamos que a receita da empresa cresça em aproximadamente 4% ao ano. O crescimento da receita é um componente do valor da companhia. Essa projeção de 4% é a definição de crescimento conservador, nesse caso refletindo apenas a reposição inflacionária no preço das peças vendidas. Na margem operacional medida pelo EBITDA, projetamos patamar em torno de 9% para 2026, uma melhora gradual frente a 2025. Para os anos seguintes, projetamos uma normalização da margem em 11%. A normalização da margem viria de maior volume de vendas, que aumenta a diluição dos custos fixos da fábrica, e a redução das linhas de produção menos eficientes, que devem gerar uma economia de 180 milhões anuais a partir de 2027. No lucro líquido, projetamos uma margem de aproximadamente 2,5% para 2026, uma reversão do prejuízo anterior. Para os anos seguintes, projetamos que a margem normalize em 4,5%. A última linha do balanço deve seguir a tendência da receita e do resultado operacional. Estamos usando uma margem líquida conservadora, que a empresa conseguiu entregar historicamente. Analisando os pares da bolsa, a nossa comparação é com a IOSP e Machon. Ambas possuem fábricas no exterior, estão expostas ao setor de veículos comerciais pesados e na mesma situação de baixa no ciclo. No entanto, dois pontos favorecem a Tupi. Primeiro, a complexidade de produzir blocos e cabeçotes é maior, criando poder de barganha. E segundo, a MWM gera receita com peças de reposição, que é um segmento mais recorrente. A nossa indicação oficial para a Tupi é de compra. O nosso preço-alvo é de cerca de R$ 19. A ação hoje possui uma margem de segurança de 50%. A nossa recomendação de compra se sustenta em três pilares principais. O primeiro é a captura de ganhos estruturais na planta industrial, projetando uma redução de custos fixos de R$ 180 milhões anuais a partir de 2027. O segundo é o portfólio robusto de receitas novas contratadas, estimado em mais de R$ 1 bilhão de faturamento recorrente quando os projetos atingirem a sua maturidade plena, que deve acontecer entre 2027 e 2028. E o terceiro pilar é a margem de segurança. As premissas usadas na modelagem são conservadoras, mesmo assim projetam um desconto de 50%, mas exigem paciência. É uma recuperação que deve vir a médio prazo. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!